Estamos de volta, pessoal, com mais um Papo Binário, de novo aqui no Hashtag Bar, nosso apoiador. E hoje, um Papo Binário com vocês, com o meu brother aqui, Diogo Leal. Valeu por vir. Isso, cara. Diogo veio aqui, aceitou o nosso convite para falar um pouquinho sobre o seu trabalho, falar um pouquinho sobre a carreira. O Diogo é um grande profissional aí de infraestrutura Linux, já conhecido há muito tempo aí no Rio de Janeiro. E vamos lá, vou deixar ele falar, muito melhor do que eu. Quem é Diogo Leal? Como é que você está envolvido aí com a tecnologia hoje? O que você anda fazendo? Bem, hoje assim, eu sou mantenedor, né? Mantenho uma distribuição, ajudo a manter uma distribuição chamada Void Linux. Legal. Eu comecei com computação em 98, né? E hoje eu trabalho como DevOps na Bemob. A Bemob é uma empresa do grupo Opera. Opera é o navegador. Legal. Navegador, muito bom, inclusive. O único navegador ainda de código fechado que sobreviveu, né? Sim, está sobrevivendo, assim, tem uns recursos bem interessantes. Verdade. Mas você tem algum contato com essa parte? Não. Não. Eu trabalho na parte na Bemob, que é uma empresa de desenvolvimento web, assim, a gente desenvolvimento mobile, né? A gente desenvolve aplicativo mobile, a gente tem um App Store, né, da própria Opera. Legal. Agora, o que você faz lá no dia a dia é em cima de infraestrutura Linux, desenvolvimento, é um pouquinho dos dois? Como é que é isso? Um pouco dos dois. Eu sou DevOps, né, DevOps. Eu sou um sysadmin com um plus a mais, assim, é aquele sysadmin plus, né? Sysadmin plus, ok. Eu sou sysadmin de carreira mesmo, assim, sempre trabalhei como sysadmin. Teve um tempinho que eu fui um pouco para a área de segurança, mas não fiquei poucos meses e saí, não gostei. Ah, é? A gente já teve vários vídeos aqui, vários entrevistados da área de segurança e esperamos mais. Então acho que tem um público grande aí na área de segurança. É interessante você falar isso. Por que você não gostou? Não foi muito assim a área que eu gostei, assim, não me senti muito à vontade, confortável, entendeu? Ok. Assim, o trabalho em si não me deu prazer. Essa que foi a coisa. Interessante. E o de DevOps você gosta? Eu gosto, assim. Teve uma época, como é que eu entrei nessa coisa de DevOps, né? Uhum. Na verdade, assim, eu sempre fui um cara preguiçoso. Eu sou um preguiçoso, realmente. Então, tudo que eu tinha que fazer, eu queria automatizar ao máximo para fazer o menos possível. Entendeu? Então, assim, eu tinha que fazer aquela tarefa uma vez. Na segunda, eu já estava xingando porque eu estava fazendo aquela tarefa 2 vezes. Então, eu tentava criar scripts para automatizar aquilo. E eu comecei a estudar ferramentas, ver formas daquilo ser automatizado. Certo. Eu trabalhei muito tempo num provedor aqui no Rio, né? E era uma empresa de hosting. E aí, esse era o meu trabalho, assim, acabou sendo o meu trabalho, assim. Automatizar tarefas. Eu automatizei muitas coisas lá, né? Eu comecei esse trabalho lá, e aí depois eu fui pra Bemob. Você diria que esse é o trabalho hoje principal de um pessoal que trabalha com DevOps? Como DevOps? Acredito que sim. Eu acredito assim, eu acho que essa coisa as pessoas criam aquela coisa do sysadmin e tal, padrão, né, do cara que só sabe instalar comandos, configurar a coisa, eu acho que isso está ficando um pouco ultrapassado. Eu acho que as ferramentas que temos hoje, aquela coisa do cara, por exemplo, um funcionário saiu, o cara conectar em 5 computadores para trocar a senha de um usuário, ou para pagar um usuário, ou para atualizar algum pacote, eu acho que isso tá caindo em desuso, sabe? Esse profissional tá morrendo. Eu acho que o DevOps, para mim, nada mais é do que um upgrade do sysadmin de antigamente. Isso não teria acarretado adicionado uma carga extra na carreira do sysadmin, de agora, de repente, ter que aprender a programar, ter que lidar com ferramentas diferentes? Ou você acha que é natural na tecnologia também? Eu acho que é uma evolução. Eu acho que é aquela coisa assim, eu acho que pra mim nunca fez muito sentido, assim, uma coisa que o Júlio, né, o César Neves, foi até o primeiro entrevistado. Sim. Eu lembro dele falando há muitos e muitos anos atrás, eu acho que deve ter uns mais de 10 anos, eu vi ele falando que o bom sysadmin é o cara que sabia, o administrador de Linux sabia C e Shell. O básico ele tinha que saber isso.
Eu estudei um pouco de Shell, assim, falei, cara, conheço um pouco, eu sempre acho que eu não conheço nada, sempre aquela coisa de eu querer conhecer mais e mais, mas eu acho que o sysadmin em si, ele precisa saber programar, assim, ele precisa saber criar scripts bons, saber fazer rotinas com alguma linguagem de programação também, sabe? O que eu trabalhei também um pouquinho como sysadmin e o que eu via, eu tinha muito problema era, por exemplo, no caso de Linux, na época tinha muito software que não tinha os binários pré-compilados, então a gente era obrigado a baixar e compilar. E a gente tinha aquela sequência lá, /configure, make, né, make install. Quando aquilo não dava certo, tinha que saber o básico talvez de C, talvez um pouquinho do Makefile, que é do GNU Make, né? Para poder conseguir corrigir, para poder conseguir sair do outro lado, porque senão realmente o sysadmin fica parado, né? Eu lembro que eu fiquei muitas vezes parado de cara para o computador, de cara para um erro, e não sabia como seguir. Por exemplo, uma coisa básica que às vezes tem sysadmins que não sabem, assim, principalmente o cara que trabalha com redes, você tem um firewall que ele tem 2 saídas, né? Você tem dois saídas de internet, e às vezes um link cai. E aí como é que o cara faz? O cara tem que fazer pelo menos um script mínimo de ficar... Para automatizar isso. Tipo assim, uma rede caiu, beleza. Eu jogo todo o tráfego para outra ponta. E eu via muitos sysadmins que não sabiam fazer isso. Claro. E isso foi uma coisa meio assustadora, assim, pra mim. Eu falei assim, cara, como assim os caras não sabem essa tarefa básica, entendeu? Assim, essa coisa, tipo, criar um shell que é só fazer um if, tal, pinga ali, tal, não sei o que... E muda, sabe? O if infiel, se tá bom, resolveu. Deixa ele rodando isso lá. Na cron, sabe? E assim, o cara botava... Não sabia, o cara tinha que toda hora ir lá e na mão trocar. De fato, automatizar é uma tarefa importante para o sysadmin, né? Ajuda muito no trabalho dele. Sim. Legal. Agora, existe alguma resistência, na sua opinião, dos sysadmins atuais para se tornarem DevOps? Você acha que isso é uma... Quando esse termo surgiu, você acha que gerou alguma polêmica, alguma resistência ou não? Eu acho que assim, na verdade você teve muito... sempre tem uma resistência, algumas pessoas sempre têm resistência de aprender. Acho que talvez assim, se você pensar, na verdade é tudo ferramentas. São ferramentas e alguns pequenos processos, sabe? Mas é ferramenta. Só que as pessoas têm uma certa preguiça de aprender coisas novas, né? Só que quando surgiu esse termo, eu lembro que, na verdade, foram muitos desenvolvedores que começaram a adotar isso. Muitos desenvolvedores começaram a trabalhar nesse ponto, né, que o DevOps ele se encaixa. Uma convergência ali. Porque tem outro lado, né? Tem um lado do desenvolvedor também, que às vezes vai desenvolver um software num servidor de aplicação e precisa entender o mínimo da infraestrutura ali, como aquilo... E assim, hoje isso também é um outro lado do desenvolvedor, né? Tem muitos desenvolvedores que não conhecem o mínimo de infra. Exatamente. E aí existe um outro problema, assim, existe um problema dos dois lados. E aí você tem isso voltando lá para começo do ano 2000, década de 90, né? Você tinha um cara, o pessoal de operações, o pessoal de infraestrutura, que era a galera que odiava os desenvolvedores, e os desenvolvedores tinham medo de falar com o pessoal da infra. E você ficava aquele buraco ali no meio. Tipo assim, subiu uma aplicação, dava erro. Do tipo, cara, você que fez cagada aqui. Não bota a culpa no outro, né? Você sempre, tipo, nunca tava comigo, sabe? Eu botei muita culpa, né? Mas eu acho que assim, o DevOps, ele exatamente surge nesse ponto, tipo assim, ele é aquela coisa que vai ajudar ali. Só que ele fica muito mais pro lado do desenvolvedor, ele vai muito mais entender como a aplicação funciona, como as coisas funcionam, porque na verdade, se você bota uma aplicação no ar, o grande interessado naquilo não é o teu ego, não é o ego do desenvolvedor, é o cliente. Sim. É o usuário. Então, tipo, se você não começa nesse processo de melhorar as coisas, tipo assim, dessa conversa, você nunca vai ter um produto bom. Fantástico. E aí o DevOps, ele entra exatamente nesse meio, sabe? Um ponto de convergência ali entre os dois. Ou seja, a tarefa do DevOps, diria aí que, falando de um alto nível, seria de unir. Exatamente. E assim, hoje eu vejo muito que você tem muito mais desenvolvedores virando DevOps, né, se interessando mais pelo assunto, né, porque você tem ferramentas para automatizar tudo, né, porque antigamente o cara, como é que um desenvolvedor fazia? Ele pegava e chegava, desenvolveu o código, gerava lá um tarball e te mandava, botava no FTP e falava assim, tá aí. Aí você pegava aquela parada e compactava. Hoje o DevOps, tipo assim, hoje você começa a fazer mais um trabalho mais
minucioso, sabe? Tipo assim, quanto menos tempo que você tiver de parada, é melhor. Então, tipo, hoje um DevOps, né, o cara de desenvolvimento ou de coisa, ele tem que ficar testando se tudo está funcionando de forma correta. Ok. Então, tipo assim, eu acho que o DevOps ele entra muito também nessa coisa do testes, de você ver se tudo está funcionando, se o que está indo para produção é de qualidade. Legal. Então, você comentou muito o nível de integração entre os profissionais aí. Sim. Agora falando sobre o Void Linux em si, a distribuição onde você colabora lá. Qual é o teu nível de colaboração nela? O que você faz lá com Hoje eu sou projeto? empacotador, né? Eu acho que eu tô mantendo quase 100 pacotes, tá no número de 90 e poucos. 100 pacotes quase. Quase 100 pacotes. Tá, assim, tô quase chegando, assim. Minha meta é chegar até final do ano com uns 120, 130 pacotes. Com mentira eu tô com uns 200, assim. A última vez que eu vi eu tava com 200. Mas assim, pra mim o que eu comecei como é que eu comecei a contribuir com essa distribuição? Há muitos anos atrás eu usava o Slackware. Eu lembro que você era da comunidade Slackware, Eu era da comunidade Slackware. Te conheci lá num evento desse. Verdade. Eu era muito envolvido com o Slackware, eu gostava muito da distribuição, acho que até hoje eu gosto. Só que eu vi que na distribuição não teve uma evolução nela. Né? A distribuição ficou muito parada, assim, ela ficou muito naquela filosofia keys e ela não ia nem pro lado, eu vou ser uma distribuição desktop, eu vou ser uma distribuição para servidor, ou eu vou ser uma distribuição que eu quero agradar todo mundo. Ela não teve isso, assim, ela ficou naquela coisa da vanguarda por muito tempo, sabe? Acho que, não sei se é muito mais distribuição para hackers, assim, né? Digamos. Eu acho que ela virou muito uma parada muito pra hobby, sabe? Pra quem gosta mesmo dele, tem uma comunidade em cima e beleza. Assim, a filosofia dela é algo que me agrada bastante. A filosofia do Slackware, aquela do Keys, né? Keep bem legal. Stupid. O problema que eu vi no Slackware é porque a cabeça do desenvolvedor é muito fechada, o desenvolvedor principal do Patrick é muito fechada. Então, qualquer contribuição, muitas coisas você não conseguia contribuir. Né? Por exemplo, se você tivesse uma máquina com duas interfaces de rede, você não conseguia configurar isso de forma na distribuição. Você tinha que... Ele aceitava uma interface, a outra você tinha que botar no rc.local para subir. Okay. Entendeu? Se você tivesse mais de uma interface. Então, era meio trabalhoso, assim. O Slackware era meio trabalhoso, aí tem a questão de não verificar a dependência. Ele não checava a dependência, então você poderia manter aquele pacote seu lá. Por exemplo, você pega o Firefox, né? Vou compilar meu próprio Firefox. Beleza, só que como ele não mantém as dependências, ele não tem gerenciamento de dependências, o que acontece? Você mantém o seu Firefox atualizado, mas as dependências ficam desatualizadas. Então não faz muito sentido você ter que manter aquela lista de pacotes, ficar checando e tudo mais. Eu acho muito trabalhoso. E aí eu comecei a procurar uma distribuição. E aí foi quando eu encontrei o Void. Assim, eu usei muito tempo o Arc, mas algumas coisas não me agradaram no Arc. E aí eu encontrei o Void. O Void é um projeto livre, imagino. Sim. Né? E você comentou... ele é baseado em alguma distribuição? Não. Ele é totalmente from scratch. Né? Ele é feito do zero. O sistema de pacotes dele é o XBPS, é um sistema de pacote próprio dele. Ele não faz fork de nenhuma distribuição. Outra característica legal, ele não usa o systemd, ele usa o Runit, que é similar, mas é muito mais leve, assim, é menos intrusivo do que o systemd, né? Ele faz realmente só o papel de um run level, entendeu? Certo. Ele não usa o OpenSSL, ele vem com o LibreSSL por padrão. Certo. Na verdade, não tem OpenSSL. Então, isso eu acho uma questão muito legal, porque aquele problema que rolou no OpenSSL e tudo mais, vulnerabilidade. Eles tiraram. Okay. Ele não foi afetado. E assim, é uma distribuição altamente... Eles são muito chatos com a qualidade da distribuição. Isso eu sofro bastante às vezes. Você manda alguma coisa, o cara fala, cara, essa linha aqui não tá legal. Ou do tipo, você não fechou a chave aqui na forma correta. Entendeu? Assim, você deu um espaço. Tem que ser chato nesse ponto, né? Assim, os pacotes são exatamente... É um problema que eu tinha muito no Arc. Né, que você tinha o gerenciamento de pacotes oficial e tem um gerenciamento de pacotes da comunidade. No Void você não tem isso. Você pode enviar diretamente pro repositório
né? Você pode fazer o projeto fica no GitHub. Então, você mesmo pode fazer um pull request para lá quando você quer adicionar algum pacote e tudo mais. Legal. Eu ainda não tinha visto uma distribuição que ficasse no GitHub. Eu sei que o kernel Linux está. Mas o Git, o kernel do Linux, ele não é o principal. De fato, é um mirror do... um mirror. Eu lembro que o Torvalds sempre xingou alguém quando tentava fazer pull request por lá. É verdade. Agora, esse trabalho na distribuição Void em si, que você faz, por acaso você consegue conectar isso com o teu trabalho, com o teu dia a dia na tua empresa? Ou isso te dá... você tem apoio da empresa para fazer isso? Como é que é isso? Como é que você divide essas duas? Assim, lá na Bmob a gente tem uma flexibilidade muito grande em horários, em tudo, em tarefas. A gente não tem aquela coisa de tem que chegar às 9 e sair às 6. Não tem aquela coisa de... está fora de moda para ver. Exatamente. Assim, é uma empresa muito cabeça aberta. Legal. Até uma propagandazinha, a gente virou uma das melhores empresas para se trabalhar... A sexta melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro, média. Você é empresário que quer que seu funcionário chegue às 9 horas da manhã, você não vai ser uma das melhores empresas para se trabalhar exatamente. na sua área por causa disso. Exatamente. Assim, lá a gente tem essa liberdade muito grande e assim, a empresa deixa a gente bem à vontade nesse ponto. A gente tem que entregar projetos. Legal. A gente tem que entregar aquela coisa, o produto tem que sair com qualidade, mas não tem aquela coisa assim. Então dá para dizer que eles apoiam esse trabalho? Apoiam, assim, eles assim... sempre assim, e pra mim, eu acho que pra eles, assim, na minha opinião, é vantajoso pra eles terem, assim, alguém que tem um projeto, assim, mantendo outros projetos. Sem dúvida. Porque você mantém uma cabeça mais aberta, assim, você vê novidades que tá rolando, você consegue ver exatamente não ficar pensando aquilo dentro daquela caixinha, entendeu? Você vê o universo. E quando você está fazendo isso, você está estudando, né? Exatamente. E é um assunto, é Linux, sabe? Você está estudando a mesma coisa ali, tá abrindo a cabeça para outras ferramentas, outras coisas. E é legal que, assim, desde quando eu comecei a contribuir, tem mais ou menos 1 ano e pouquinho que eu contribuo, a minha cabeça mudou bastante, assim. Eu achava que eu sabia Linux, como é que funcionava uma distribuição, mas quando você vê realmente você desenvolvendo, ajudando no desenvolvimento, até... às vezes eu pego o código do gerenciador de pacotes, né? Às vezes eu começo a ler, eu tento, tipo, cara, vou tentar mandar um pull request pra lá, vou tentar fazer uma melhoria e tal, assim, eu tenho muito medo do C em si, mas eu tento quebrar essa barreira, né? E quando eu fiz isso, assim, quando eu tentei fazer isso, eu falei, cara, não é um bicho de 7 cabeças, assim. E aí quando você lê, você entende realmente como uma distribuição funciona. E na hora de você resolver algum bug, alguma coisa, a tua cabeça assim, ela tá mais em cima, sabe? Assim, você tá com um pensamento, uma visão mais em cima do problema. Incrível. Então acho que fica a dica aí pro pessoal procurar desenvolver e colaborar com projetos livres. É uma excelente maneira aí de estudar e de abrir a cabeça para coisas novas. Eu concordo plenamente, de verdade. Não é só porque você falou, também fiz isso. Colaborei um pouquinho com o Debian há muito tempo atrás, muito pouquinho. Eu lembro na prática sua. Sim, mas foi uma experiência fantástica. Só tem um detalhe, assim, que é legal dizer o seguinte. Você quer contribuir com um projeto, eu acho legal pra caramba, mas tenta estudar pelo menos o básico. Tenta ler, por exemplo, leia o manual, leia... Às vezes você tem lá como o ritmo dos projetos, como contribuir. Tem sempre essa documentação. Lê primeiro essa documentação. Não... espere que o pessoal vai te ensinar a programar ou o pessoal vai te ensinar uma coisa básica. Básica, o que está escrito lá em qualquer manual. Claro. Exatamente, tipo assim, tenta entender primeiro, porque às vezes... E tenta entender o seguinte, que geralmente você se comunica com essas pessoas pela internet, não é pessoalmente. Então às vezes o cara escreve só numa linha, do tipo, cara, isso está ruim. Às vezes você manda, faz um pull request pra lá e o cara responde, isso está ruim, refaça. Às vezes o cara não... Diretamente o cara não tá sendo grosso, mas entendeu? Você ficou ofendido, né? Nós brasileiros temos a cultura de que qualquer coisinha machuca a gente. Entendeu? Pelo menos o Void ele é desenvolvido tem muitos alemães, tem alguns espanhóis, tem muito europeu, na verdade, assim, é muito mais europeu, assim. E aí os caras não tem aquela coisa delicado pra falar, eles falam o que tem que falar, tipo assim, cara, eles estão focados... São diretos, entendeu? Então... às vezes você vai vai ouvir uma coisa que você não gostou, opa, peraí, cara, desculpa, e manda, sabe assim, porque você vai aprender. Só que não peça que o pessoal, pode melhorar esse código aqui pra mim, ou como é que eu poderia fazer dessa forma? Então assim, tenta conversar, puxa os caras no IRC, ou manda e-mail. Não é sobre
essas conversas de código aí não é sobre afeto, né? É sobre código. É sobre código, exato, melhor. Não, legal. Porque às vezes a pessoa tá rápida ali, ela escreve, se você mandou uma dúvida de código, o cara te responde a dúvida de código. Não necessariamente ele tem a sua cultura e vai falar do jeito que você espera que ele fale contigo. E você tem que imaginar também que o desenvolvedor, o cara do outro lado, ele já tá passando por aquilo, sei lá, ele já viu aquele mesma coisa, a pergunta que você tá fazendo, aquele mesmo problema que você tá com ele, né? Ele já passou por aquilo 50 vezes, 100 vezes. Então, tipo, tem uma hora que é um pé no saco. O cara vai assim, porra, bicho, de novo? Entendeu? Então o cara não tem muita vontade, tipo assim, ele até tem vontade, se ele tá ali contribuindo, é porque também tem vontade, ele é um colaborador, mesmo ele sendo líder do projeto, mas ele tá colaborando, ele tá fazendo aquilo ali por amor. Entendeu? Então fica a dica, se na contribuição com projetos, tipo distribuição, acho que talvez com qualquer projeto livre. Qualquer projeto. Não seja tão sensível. Se responderam sobre o código, entenda que a resposta é sobre o código, não sobre você. Exato. O código está ruim, não é que você é ruim. Exato. Você pode sempre melhorar, sabe? Assim, veja pro lado bom. Você vai aprender coisas. É melhor o cara que não é seu chefe brigando com você do que seu chefe dizendo assim: isso tá uma merda. Pode crer. Ele pode te mandar embora, o desenvolvedor do projeto não. Exatamente. Cara, valeu pra caramba, muito obrigado. Cara, valeu pelas dicas aí. E valeu, eu agradeço. É isso, galera. Se inscreve no canal, espero que vocês tenham gostado da conversa com o Diogo. Clica aí, se inscreve que vão vir mais vídeos legais aí sobre uma série de assuntos dentro de tecnologia. Contamos com vocês e vamos nessa, vamos junto. Valeu. Até o fato de alguém conseguir vazar tanta informação no treinamento de segurança, considerado um dos mais protegidos do mundo. Então, só esse fato já é bem marcante. Eu acho que fala bastante sobre as condições ou as condições técnicas. O quão desafiante é o problema. Mas os alunos se interessam.